Nossa senhora. Nossa senhora. Nem começou o programa, a gente já tá suando aqui com essa quantidade de notícia. Eu não disse ontem, eu falei ontem, alfinete não tava aqui ontem, que é o rapaz... A gente tava com saudade do alfinete, inclusive. Tô falando de El Ninho, daí a Paula já começa com o El Ninho antes do programa. Ai, tá calor. Ai, os calor. Onde tá calor? Vem quente que eu estou fervendo. Qual parte do corpo tá calor? O estúdio é quente, entendeu? Mas eu tô de vestido hoje, o vento tá batendo aqui de alguma forma. Não tá, viu? Ah, tá sim, vai ter que tá. A gente começa com a notícia da Janja, a gente vai falar sobre ela. Primeira dama, tá? Teve algumas falas repercutindo em relação a ela nos últimos tempos. Sempre tem alguma fala em relação à Janja, inclusive. Parece que tem mais informação da Janja que o Lula. Impressionante, né? É verdade. É uma síndrome de protagonista que ela tem que, olha, eu vou te falar. E aí, o que aconteceu, Oscar Filho? Nesses últimos dias, num podcast... Aí ela falou isso aqui, ó. A Janja pediu que o Discord seja bloqueado no Brasil, né? A plataforma permite comunicação em grupos por voz, texto e vídeo. Pedido é feito após transmissão de suicídio de menina em live. Ou seja, uma notícia leve, não é mesmo? Nós temos esse vídeo, vamos rodar ele já? Quais são os instrumentos que a gente tem? Porque a punição, a gente acha que já está com uma cobertura muito boa de punição. Mas eu acho que a gente precisa retirar imediatamente, é um apelo que eu faço, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer, ministro. Eu não posso aceitar ver uma menina de 13 anos se mutilar ao vivo na internet, no Discord, e morrer e se enforcar. Não consigo admitir um país desse. Então a pergunta que não quer calar, o que é o Discord? O Discord é uma plataforma de comunicação tal qual o WhatsApp, só que um pouco mais específica, né? Principalmente o pessoal de gamer usa muito. Sim. As pessoas fazem muito reunião lá porque fica muito mais fácil, né? Como se fosse um Team, sabe? Exatamente. Do Google, como que chama o outro lá? Enfim, Skype, né? Muito bem. Skype é mais antigo. É mais ou menos isso, assim, só que é muito importante, uma plataforma muito importante, mas que tem algumas regras que são meio complicadas, como qualquer coisa. Sabe aqueles sites de bebida que você entra e fala assim, você entra no site, aí você vai comprar a bebida, tem escrito assim, você é maior de 18 anos? Sim. Você coloca a resposta que você quiser ali, mais ou menos no Discord. Você consegue colocar a idade que você quiser lá. Tem uns problemas, né? Mas o que interessa pra gente é o que a Janja disse, né? Isso. E a gente chamou uma pessoa aqui pra falar sobre isso. Exatamente, a gente tem um especialista, um advogado especialista em crimes cibernéticos que vai falar pra gente o que ele achou em relação a essa fala da Janja. Vamos acompanhar. A fala da primeira-dama, Janja, mostra um desconhecer sobre as plataformas digitais na internet. Ela pedir o banimento do Discord, dizendo que assim estaria ali ajudando de alguma forma a combater o cybercrime, na verdade é um pedido inócuo. Isso porque, se essa plataforma for banida, esses criminosos vão migrar para muitas outras que são idênticas ou similares ao Discord. Uma plataforma criptografada de comunicação instantânea por voz, mensagens e vídeos. São muitas as opções no mercado. Então não adianta banir uma plataforma, sendo que o crime migra para a próxima. Na verdade, precisa se combater o problema. E não é banindo. É criando, por exemplo, campanhas de trabalho conjunto com essas plataformas. É mudando a legislação, é permitindo que elas, em razão de denúncias, façam a comunicação direta para a polícia. É cobrando também uma atuação maior por parte dessas plataformas com relação aos crimes que ali ocorrem. O banimento não resolve. Então, na verdade, ali o que se tem é um pedido que amanhã será o banimento da próxima plataforma. Por isso que ali reside o desconhecer. Para combater os crimes cibernéticos que de fato ocorrem, de fato atingem a plataforma Discord, nós precisamos ir muito mais profundo nesse debate. Eu comecei falando essa notícia aqui sobre a Janja, né? Que ela tem síndrome de protagonista. Mas, nesse caso aqui, eu entendo muito a Janja, porque é um caso muito sério, realmente. Por isso tá dando tanta polêmica. Porque ali ela tá falando de uma pessoa que tirou a própria vida com 13 anos de idade. 13 anos? Acho que foi isso, né? 13 anos de idade. E nessa plataforma, ou seja, tinham 200 pessoas assistindo ali. Então ela tava se automutilando, enfim. Não, absurdo. Nesse aplicativo, principalmente, ou nessa plataforma, tem uma
uns desafios que eles fazem que é uma coisa muito absurda, assim. E eram basicamente adolescentes que estavam falando pra ela fazer isso. Como eu disse, né? Teve um menino aí que colocou 148 anos, que ele tinha 148 anos de idade. E o Discord deixou passar. Ou seja, então os filtros, eles não são tão bons. Então faz total sentido a Janja falar o que ela falou e da maneira como ela falou, que você pode ver que ela tá meio, né, com a voz um pouco embargada. Sim, sim. Ela fica sensibilizada com o caso, na verdade. Total. Por quê? Ela fica sensibilizada com o caso porque, na verdade, qualquer mãe, qualquer, enfim, senhora, qualquer mulher ou homem, enfim, que vê exatamente esse caso que aconteceu com essa menina de 13 anos que se automutila nesse vídeo de 40 minutos, pelo menos, qualquer um que vê esse vídeo e não conhece essa plataforma vai falar, tira a plataforma. O ideal é banir essa plataforma. Mas o discurso, a discussão em torno disso, ela é mais profunda e ela é mais delicada em relação a isso. Ela não é só banir uma plataforma. Será que se essa criança, esse adolescente que faz esse tipo de ato numa plataforma, ele não vai sair para uma outra plataforma depois e cometer o mesmo tipo de crime? Acho que a preocupação principal, né, quando a Janja se sensibiliza desse jeito, e acho que o que os pais, a maneira como os pais ficam sensibilizados, é aquela velha discussão, né? Uma criança na internet, ela deve estar na internet? Sim. Ela deve ter num ambiente seguro? Aí a gente já começa a falar um pouco de regulação. Será que a gente tem que regular a internet? Mas espera aí, quem que vai regular? Quem que sim, quem que não? Isso não abre porta para censura? Exatamente. Porque daí a fala dela começa... Por que uma das polêmicas apareceram? Porque você tirar a plataforma simplesmente do ar pode criar um precedente. Claro. Então, se você tira o Discord por conta de 1, ou 2, ou 3 casos, você pode abrir um precedente e falar, não, mas isso aconteceu também no Instagram. Sim. Ou aconteceu no WhatsApp, ou aconteceu, sei lá, no TikTok, né? Então eu trouxe aqui uma coisa que Mostra pra gente. Tem o ECA, né? Tem aquela arte pra gente dar uma olhadinha. Que é isso aqui, as punições previstas no ECA digital. Principalmente pros adolescentes, né? Então assim, tem que ter, são as medidas que o ECA toma. Tem que ter advertência e prazo para correção, multa de até 10% do faturamento no Brasil, ilimitada a 50 milhões por infração, suspensão temporária das atividades e aqui o que a Janja pediu, que foi a proibição de funcionamento, né? Então, se a gente for ver aqui, não há registro, e neste caso aqui, então não teve a multa, não teve a suspensão temporária, né? Que a suspensão foi solicitada pela autoridade policial, mas o pedido foi negado pela justiça, então não teve, e não teve até agora a proibição de funcionamento. Tem todas essas medidas e essa aqui é a mais radical. Então a gente precisa tomar cuidado também, porque tem coisas antes para fazer, né? Então a empresa pode tomar uma advertência, ser multada, tomar uma suspensão temporária até, né, a proibição. É claro que isso aqui não é que independe disso. É claro que eles podem pedir a proibição de funcionamento. Mas como não tem nada ainda, não tem nenhuma carta, uma advertência, nem nada, então acho meio radical demais pedir que a plataforma saia do ar. O que a gente precisa observar é que já existe uma regulamentação encaminhada em andamento em relação às redes sociais, às Big Techs aqui no Brasil. No dia 17 de junho, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal estipulou novas regras, inclusive essas Big Techs teriam mais ou menos uma média de 60 dias para se organizarem e colocarem essas novas regras para entrarem em vigor. Uma das regras seria, inclusive, colocar um responsável pela Big Tech em cada país, em cada lugar, justamente para conseguir ter mais esclarecimentos em relação a possíveis crimes como esse que a gente viu. O caso realmente é um absurdo, mas a discussão é mais profunda, Oscar. Muito mais. O que me chama a atenção nisso é isso, né? Como é a Janja falando, talvez a galera politize mesmo, sabe? Fala assim, mas é a Janja tá falando. Mas tá, e se fosse alguém de direita, né? A gente quer ver os nossos filhos, sei lá, os nossos sobrinhos, a criançada em geral, nesse tipo de aplicativo, com outras crianças, inclusive, participando disso. Enquanto a gente não consegue educar as crianças para que elas não façam esse tipo de coisa, incentivem as crianças para fazer esse tipo de coisa, vamos tentar regular. É que é difícil, né? Falar regular, porque daí soa como censura e não é. A questão não é censura. É difícil. E é espinhoso esse assunto. É espinhoso. Em outros países tem algumas regulamentações em relação à idade da criança. A gente até chegou a conversar sobre isso. Alguma notícia a gente ia colocar aqui sobre as crianças que utilizam em outros países redes sociais, como que funciona o aplicativo. Talvez o aplicativo poderia ser diferente, mas realmente banir uma plataforma seria discurso também para poder banir uma outra plataforma mais adiante. A gente sabe que é utilizada também para o bem das pessoas.
pessoas. Na França, eles estão pensando em paz. Criança menor de 15 anos não Sim. vai usar rede social, não. E é isso, é radical demais? Mas e aí? Se tá acontecendo isso, a gente não quer que galera faça esse tipo de desafio na internet. Mas banir a rede social eu não concordo. Eu discordo, é muito radical demais. A gente viu que até o nosso advogado aí, o Luiz Augusto Durso, também não concorda com a fala da primeira-dama. Porque brasileiro é brasileiro, né? Ele dá um jeito. Tem o quê? Tem uma proibição? Peraí, tem uma proibição? Então ele vai lá e arranja um outro jeito de fazer alguma coisa. E é importante a gente pensar também no que existe. Qual que é o crime que já existe? A responsabilização para indução do suicídio já não existe aqui no Brasil? Esse crime já existe aqui no país. Então por que não está sendo cumprido? Por que essas pessoas, esses criminosos não estão sendo presos? Aliás, 5 criminosos em relação a esse caso foram presos já. Acho que, se não me engano, 5 adolescentes desse caso dessa menina de Mato Grosso de 13 anos e outro de 18 também foi preso. Então a responsabilização está acontecendo. Sugira um programa de sábado, Paula Nobre, se a gente for discutir só sobre isso. Pois a gente voltar aqui no final de semana. A gente viu aí que a Janja, nem o advogado conseguiu defender ela. Verdade.